Olá, inicia agora aqui na sua TV Inova SC o programa Sebrae Delas, voltado ao universo do empreendedorismo feminino para você, mulher de negócios aqui do nosso estado. O tema de hoje é tudo o que você precisa saber para ser uma empreendedora de sucesso. E aqui comigo hoje um time que entende como ninguém do assunto, mulheres que inspiram e se destacam nas suas respectivas áreas de atuação. Marina Barbieri, ela que está há 15 anos no Sebrae Santa Catarina e à frente de dois grandes projetos, o Sebrae Delas e o Educação Empreendedora. Aqui também a Solange Natalina Burguesan, ela que é CEO da Exatacom, assessoria contábil, sócia da Burguesan e Burguesan Treinamentos, coordenadora geral da CIF Mulher, vice-presidente da SEMI Regional Litoral e é diretora financeira da Associação Floripa Amanhã. E, completando o time, Betina Ramos, diretora da ACAT Mulher, da Associação Catarinense de Tecnologia, é embaixadora do programa Sebrae Delas, integra a Comissão da Indústria do Conselho Regional de Farmácia e é presidente da Nanovetores. Olha o time, mulherada que está em casa, olha esse time aqui. É hora, então, de parar tudo, pegar o caderno, anotar, memorizar, porque a conversa vai ser para lá de boa. Bom, esse é o último programa do ano e aí a gente faz um resgate de coisas tão importantes que passaram por aqui. Mas, como eu falei na abertura, a palavra sucesso. Sucesso. Quem não quer o sucesso, né? E aí, muitas vezes, parece uma ideia muito distante ou muito impossível quando a empreendedora está começando, dando os seus primeiros passos, né? Aquela coisa, né? De madrugada, acorda, mas quando eu chegar lá? Pois é, quais seriam, vou começar com a Marina, quais seriam, sei lá, o primeiro ou os primeiros passos para que esse sonho se torne realidade? Marja, eu acho que não tem passos, né? Eu acho que primeiro a gente precisa saber qual é o nosso sonho. O que é sucesso para cada uma de nós, né? Talvez sucesso seja ser uma Coca-Cola da vida, né? Uma grande marca de impacto. Talvez sucesso seja impactar a minha sociedade, o meu bairro, né, a minha vizinhança. Acho que cada um tem que ter noção do seu sonho, quão grande ele é, e aí sim caminhar em direção ao seu sonho. Definido o sucesso, aí tem um longo caminho, né, que provavelmente a Solange e a Betina irão nos contar, né, a trilha de uma empreendedora. Mas aí é de cada uma também, né? De definir o sonho, vamos seguir os passos, passo a passo. Solange, essa trajetória, o que você traz pra gente quando você lembra da Solange lá de trás, sonhadora? Então, na verdade, eu sempre tive muito claro o que eu queria, né? Então, depois se trata apenas de buscar as alternativas, né? E o passo a passo de aonde quer chegar. Só que depois a gente nunca chega, na verdade, né? Porque sempre vem novos desafios, os sonhos mudam, aí vem outros desejos, né? Então, por exemplo, eu sou do interior, vim para cá com 14 anos porque eu queria estudar. Eu dormi na rua, eu fui empregada doméstica e hoje eu sou contadora, né? Meu sonho era estudar, então me formei, me especializei e hoje estou à frente de uma associação num núcleo de mulheres. Esse é um sonho que eu tenho hoje, que eu acho que eu faço sucesso, mas eu não tinha antes. Então, bem como a Marina falou, às vezes a gente tem sonhos, vai realizando e eles vão mudando, né? São vários sonhos no decorrer de uma vida. Betina, que tem uma história também de luta, de estudo, muito estudo também. E aí, o que você traz? Eu costumo dizer que eu sou uma cientista que me tornei empreendedora. Então, quando trilhei essa trajetória também vim do interior para fazer o curso de graduação em farmácia aqui em Florianópolis, eu não me imaginava empreendedora, né? Minha ideia era retornar para minha cidade natal, lá eu pensava em abrir uma farmácia de manipulação, então eu tinha aquele sonho. E no decorrer da graduação foram surgindo oportunidades, eu acho que isso é muito importante, aproveitarmos as oportunidades que a vida nos traz. E a partir dessas oportunidades, muitas coisas vão se abrindo. Nós estamos num constante processo de evolução e foi aí que sim, depois de trilhar uma carreira acadêmica, resolvi empreender juntamente com meu marido. O empreendedorismo não era algo que eu imaginava para a minha vida e hoje eu estou extremamente realizada dentro do empreendedorismo, trazendo uma ciência para gerar um negócio, né? Então, acho que são vários sonhos, de fato, e estarmos atentas às oportunidades que a vida nos traz me parece uma boa ideia para nós começarmos essa nossa conversa.
Eu acho interessante sempre quando a gente entrevista cases de sucesso, que é o caso de vocês, né? Mas assim, de resgatar o começo dessa história para mostrar para as mulheres que estão em casa de que os começos nunca são fáceis e que as coisas não caem do céu. Então, às vezes vê, nossa, aquela pessoa já está lá bem sucedida, não sabe tudo que ela passou para chegar lá. Então, eu trago agora um pouco desse começo e também para mostrar que é possível superar as dificuldades e as barreiras, porque elas vão existir, as pedrinhas no caminho estão ali, é necessário ultrapassá-las. E eu queria falar um pouco sobre o que te disseram que você, quando você estava começando, que fez a diferença, Marina. Uma frase, um conselho, independente de quem tenha lhe dado. Teve alguma coisa assim que fez a diferença na tua trajetória? Tem, sempre tem. Acho que né, à medida que as oportunidades vão surgindo, sempre tem pessoas que nos marcam, enfim, que nos mostram caminhos ou lições de vida, né? Mas eu tenho algo que a minha mãe sempre me falou e a minha mãe também já venceu várias, né, barreiras de estudar, de sair de casa, de empreender fora de casa, né? E a minha mãe sempre me falava assim, lembre-se que tu tem sempre para onde voltar. Isso sempre me deu autoconfiança, né? É tão simples, mas saiba que tu pode arriscar, tu pode tentar, tu pode errar, tu pode cair, tu sempre tem para onde voltar. Não é que me deu uma confiança no sentido assim, vou errar, eu vou fazer o que... Não, mas é aquela confiança de que eu não estou desamparada, né? E eu acho que hoje, no empreendedorismo feminino, é isso que a gente tenta mostrar sempre pelo Sebrae. É que a rede de apoio, seja ela dentro de casa, seja na sociedade ou nos grupos que a gente vem formando, é justamente para isso. Porque se tu cair, eu tô aqui do teu lado para te ajudar a levantar. Né? Então, são lições que nos mexem, nos movem ou nos ensinam como pessoa mesmo, no dia a dia. E talvez as pessoas estejam pensando, o que a Marina está fazendo perto de duas grandes empreendedoras, né? Mas tem uma coisa que o Sebrae delas me ensinou, foi a ser uma intraempreendedora, né? Então, para quem está nos assistindo ou outras mulheres que ainda estão dentro de empresas, né? Saiba que o empreendedorismo, ele é uma atitude. Ele não é só um CNPJ, né? E é isso que a gente sempre fala para as nossas empreendedoras. Saiba que é uma atitude, é um modo de ver os problemas, é um modo de ver a sociedade, de tentar resolver. Então, independente se o CNPJ é seu ou se ainda não é, né? Entenda como um processo de que você está sempre fazendo diferente, mudando, arriscando, testando, algo para impactar positivamente a sociedade. Solange. Então, eu tenho duas frases que eu levo sempre comigo, né? Uma que a minha professora sempre dizia, nunca deixe de estudar, nunca deixe de aprender. E isso eu percebo que em várias áreas, em vários assuntos, várias formas de aprender, às vezes não acadêmicas, faz toda a diferença na vida de uma empreendedora e na nossa própria vida pessoal também. Um outro aspecto também, a minha mãe sempre me dizia, o importante é você ser feliz. As coisas não se medem apenas pelo dinheiro. Então, minha mãe sempre deixou claro que ela não queria que eu fosse uma pessoa, sei lá, com posses, mas ela queria me ver feliz, né? Realizando os meus sonhos. E tu imagina que para minha mãe o que eu fiz era uma loucura. Uma cidade pequena, eu vim para cá, por que ela me deixou? Porque ela achou, ela sabia também com a Marina que eu tinha para onde voltar, mas eu estava indo realizar os meus sonhos. Então, quando tu faz isso, tu coloca o teu serviço à disposição. Então, eu entendo que a minha profissão e o que eu desenvolvo hoje, eu estou a serviço. Mas muito porque eu gosto, para me fazer feliz, para realizar os meus sonhos e também para impactar positivamente as pessoas que estão relacionadas a mim. Fantástico, 2 grandes conselhos. Fantástico, eu adorei, eu fico me inspirando ouvindo falar. Marina, e como você é importante, né? Você é o princípio que dá força para essas mulheres empreenderem, né? Então, e a questão do intraempreendedorismo, eu como empreendedora vejo o quanto é importante, o quanto nós buscamos dentro dos nossos times pessoas que tenham esse ímpeto intraempreendedor, né? De querer fazer a diferença. E nisso eu venho falar da minha frase, então, é uma frase que eu li, na verdade não foi alguém que me disse, mas é do Mahatma Gandhi, que diz que nós temos que ser a diferença que nós queremos ver no mundo. Então, acho que os pequenos atos, os pequenos gestos, aquilo que nós nos propomos a fazer,
eles devem ser realmente muito espelhados naquilo que a gente quer viver, num ambiente agradável, num ambiente que propicia a capacitação, a formação humana, os valores, as virtudes que nós prezamos e que isso nós trazemos da família. Eu acho que bons exemplos, nós como empreendedoras mulheres, nós temos muito esse lado maternal e isso é extremamente importante. O quanto que a gente revive esses momentos de força e de ter um lugar para voltar, aqui é um ambiente seguro, nos ambientes que nós estamos, mais no contato com mulheres, o quanto é importante termos esses ambientes acolhedores para que essas trocas, essas experiências possam ser compartilhadas, porque no final das contas todas nós passamos por desafios muito parecidos. Então, acho que fazer a diferença, né, do que a gente quer é colocar nas nossas pequenas atitudes do dia a dia realmente o que a gente quer ver no entorno. Acho que por mais que a gente sonhe grande, a gente sempre deve começar pelo nosso entorno. A diferença ela começa a ser feita no nosso lado, né? Então, acho que esses são bons exemplos e é o que a gente tem feito no nosso dia a dia, não é, mulheres? Começar por aqui para depois ir expandindo. Estava falando aquela hora das pedrinhas, né? E elas vão existir. E eu queria saber um pouquinho sobre qual foi a principal dificuldade que vocês tiveram, né, no começo dessa trajetória, que vocês conseguiram depois driblar, mas que foi uma dificuldade que marcou esse começo, aquele perrengue do princípio. Foi ser multitarefa, foi a gestão do tempo, enfim, qual foi a principal dificuldade do começo da carreira? Confiar em mim mesma. Eu acho que é impressionante, né? Porque às vezes eu escuto isso junto às minhas clientes, o Sebrae delas, eu assim, como é que pode? E é justamente isso, é confiar na gente, é confiar na educação que a gente recebeu, confiar no conhecimento que a gente foi buscar, confiar no que vai dar certo, que primeiro precisa arriscar para saber o resultado também. Então, claro que em alguns momentos, né, aquele resbalo, enfim, né, é normal, mas ao longo do tempo tu olha para trás assim, um pouquinho mais de confiança faltou, mas graças a Deus tu adquiriu e, né, vamos em frente que atrás vem gente. Solange, aí, qual foi o principal perrengue? Então, a gente tem vários, né? Dupla jornada, várias coisas nesse sentido, mas eu também concordo muito com a Marina que as nossas crenças limitantes, às vezes nós somos o nosso pior inimigo, né? Então, aquela coisa, a crença da perfeição, de que nunca está boa o bastante, de que nunca estudou o bastante, né? De que outras mulheres merecem mais, de que, mas será que eu vou fazer isso lá de onde eu vim, né? Será que eu mereço? Então, eu penso que eu precisei me trabalhar muito o autoconhecimento, olhar muito para esses defeitos, essas dores, porque não é fácil a gente olhar para as nossas sombras, né? Então, eu acho que meu maior limitador mesmo fui eu. E a partir do momento que eu mergulhei forte nisso, de entender que eu tenho pontos fortes, tenho pontos fracos, ali foi que eu deslanchei. Aceitou que... Aceitou o que... Porque assim, tem coisas que se trata de aceitar. Tem coisas que tu não tem a capacidade ainda, mas tu desenvolve. Então, por exemplo, eu hoje sei quando eu estou indo para o meu lado sombra. Por exemplo, eu sou uma mulher controladora. Eu sou contadora, perfeito nos meus negócios. Eu nasci para isso, Capricórnio com ascendente em Virgem. Mas aí, por exemplo, se eu levo isso para os negócios, para a vida pessoal, aí eu já me conheço, vejo, não, aqui não. Então, se trata de eu saber que eu tenho isso, não vou mudar. Né? Laranjeiras não dão em bananeiras, ok. Né? Não vou também ensinar peixes a subir em árvore. Então, eu sei, me conheço quais são as minhas sombras e quais são as minhas luzes, né? Que a gente é dual. Então, dessa forma, eu vou modulando, vou me conhecendo, vou vendo onde eu aplico. Perfeito. Eu sou Capricórnio também. Bettina, e aí? Na minha trajetória, eu acredito que o autoconhecimento é a peça-chave que nós aqui concordamos plenamente o quanto é importante. Mas eu tive na minha trajetória profissional um ponto muito importante que foi um dilema e que me tirou algumas noites de sono, que foi, eu fiz toda uma trajetória acadêmica, então me imaginava como uma professora numa instituição e eu fui aprovada num concurso público alguns meses depois de ter aberto a minha empresa. E eu fiquei naquele dilema, o que eu faço agora? Eu fecho a minha empresa e vou assumir essa vaga pública com estabilidade. A empresa na época só gastava, não tinha nada de rentabilidade.
mas foi uma decisão muito difícil, mas que foi uma decisão que hoje, eu voltando e refletindo para aquele momento, eu vejo que foi uma decisão muito acertada. E isso me ensinou que a gente aceitar riscos também é importante, porque muitas vezes, por estarmos numa zona de conforto, nós vamos aceitar algumas condições que vão nos impedir a crescer, a ter uma ascensão. Então, assumir riscos, aceitar riscos, isso é muito inerente do empreendedor. Então, para mim, foi uma lição muito importante que eu tive já no iniciozinho da minha trajetória empreendedora. Fantástico. Gente, viram só um pouquinho do que elas passaram, de como elas foram superando. Maravilhoso. A conversa está muito boa, mas a gente vai fazer um intervalinho rapidinho. Enquanto isso, você vai apontar o seu celular para o canto da tela e descobrir mais sobre o programa Sebrae Delas, o projeto de empreendedorismo feminino do Sebrae Santa Catarina. A gente já volta mais um pouquinho para falar sobre tudo que você precisa saber para ser uma empreendedora de sucesso. A gente já volta. Estamos de volta com o Sebrae Delas, voltado para o universo do empreendedorismo feminino. E o tema do programa de hoje é tudo o que você precisa saber para ser uma empreendedora de sucesso. Aqui comigo, 3 mulheres que se destacam no cenário catarinense e nacional. Marina Barbieri, Solange Borgesan e Bettina Zanetti. Bom, primeiro bloco aqui, já tivemos bastante da trajetória de vocês, mas agora eu quero saber qual foi a ou as mulheres que inspiraram vocês. Vou começar. Marina, quem lhe inspirou na sua trajetória? Difícil, Marja. A gente nem treinou antes ainda, hein? Vou te dizer que não tem uma mulher em específico, assim, que de fato, né, nossa, mudou a minha forma. Claro que as mulheres da minha família, né, mãe, avós, enfim, sempre nos trazem batalhas, né, e desafios assim enfrentados que nos fazem refletir e às vezes nos fazem também ter menos pedras nos nossos caminhos, né? Mas eu te confesso que esse universo do empreendedorismo feminino tem transformado o meu dia a dia, tem transformado a forma como eu vejo a sociedade, como eu acolho outras mulheres. Então, eu te confesso que o programa Sebrae Delas, Mulheres de Negócios, ele transformou a minha vida também, né? Então, são quase 4 anos de programa e é uma Marina bem diferente de quando era antes. Por mais que eu tenha 15 anos de Sebrae, né? Esses últimos 3 anos e meio, 4, é uma nova profissional, com certeza. E uma Marina adorada. Não, eu vou começar a falar, daqui a pouco ela vai se emocionar. Vou. Solange, a mulher ou as mulheres que lhe inspiraram na sua trajetória? Olha, eu me inspiro em várias mulheres. Eu procuro uma qualidade, né, de uma mulher quando eu preciso me inspirar e procuro modelar. Porque eu gosto de pensar que nós somos a geração de mulheres, falava com isso da Marina, que a gente parou com aquela coisa toda de concorrer. A gente admira, a gente modela, a gente se inspira. 2 grandes mulheres, quando eu comecei no terceiro setor, foi a dona Zena Becker e dona Anita Pires. Elas atuam no Floripa Amanhã, né? Então, eu era muito jovem quando eu comecei, mais de 15 anos lá. Então, elas me ensinaram muito sobre toda essa parte de associativismo e terceiro setor. E depois, muitas outras mulheres dentro do núcleo. A própria Bettina, eu admiro muito, a própria Marina, né? E à medida que eu vou convivendo, porque, na verdade, a gente tem que treinar o olhar, eu penso, para olhar sempre as qualidades das pessoas, para a gente não sermos aquelas caçadoras de defeitos dos outros, sabe? Então, se a gente treina o olhar para olhar sempre o copo mais cheio e as qualidades das mulheres, eu me surpreendo, tá? O quanto a gente inspira uma outra e é assim, lá dentro do núcleo da CIF Mulher também, que a gente vai, como a Marina falou, se apoiando nesse sentido. Então, por exemplo, se eu preciso de um momento ser forte, eu me lembro de uma mulher que tem força. Eu busco me inspirar nela. Há uma mulher, então, que ela foi mais doce, ela precisou de um pouco mais de feminilidade, me vem à mente uma mulher. Então, não sempre uma, mas várias. Bettina? E eu gosto de ter exemplos muito próximos, porque eu gosto muito dessa frase também que diz que as palavras movem, mas os exemplos arrastam. E eu acho que quanto mais próximo de nós esses exemplos estiverem, mais palpável, mais real eles nos parecem. Claro que a gente tem grandes nomes de mulheres que vêm desbravando áreas na política, em áreas na tecnologia, porque é uma área que eu levanto muito uma bandeira junto com a Cati.
mas as mulheres que estão próximas de nós, de fato, são aquelas que a gente descobre a sutileza na forma de agir, na conduta de ser. Então, acho que esses são os cases mais bonitos, né? E é nessas imersões, nesses contatos é que a gente realmente convivendo com mulheres, eu tenho estado muito próxima de vocês, né? A Marina, a Solange, cada vez eu descubro algo a mais na trajetória delas que me inspira. E eu acho que isso é muito legal, né? Isso é muito importante, né? E isso faz, de fato, a diferença. Porque a gente sabe, são mulheres que vivem aqui nós na mesma cidade, têm desafios muito próximos. Então, quando nos inspiramos, será que aquela inspiração que a gente está vendo lá, sei lá, num outro país, num outro cenário, aquela mulher também teve as mesmas dores que nós, também passou por desafios muito parecidos. Teve talvez essa questão que a gente fala da sororidade, que hoje é algo muito melhor compreendido e melhor praticado por nós mulheres, talvez no passado foi muito desafiador, né? E eu acho que esses exemplos próximos não é só aquele exemplo que inspira, é aquele exemplo que vem e te pega pela mão e te ajuda a crescer. Eu acho que isso é que faz a grande diferença, né? E são desses que eu gosto. A identificação também, né? Sim, é isso mesmo, né? De a gente sentir essa empatia, o quanto que essas mulheres se dedicam, né? Às vezes de forma voluntária, por uma causa que é em prol de outras, né? De desenvolvimento de outras mulheres. Isso é fantástico, né? Muito bonito. Um dos assuntos aqui, e tem a ver com o que a gente está falando, que passou, foi um tema de um dos programas, e que eu acho assim, tão importante nessa trajetória como empreendedora, são as habilidades socioemocionais. E aí, uma frase que me foi dita por uma outra pessoa, falando assim, quando você não está bem, o seu negócio não está bem, porque você é o seu negócio. Né? E aí a gente falando para as empreendedoras, particularmente, como é que vocês trabalharam as suas habilidades socioemocionais, né? De parar, de olhar para si, de se entender, de saber o que precisava estar melhorando e trabalhando para que conseguisse dar o seu melhor para o seu próprio negócio? Solange. Então, eu sou muito adepta ao autoconhecimento, né? Então, eu mergulhei forte nisso daí e eu concordo. A nossa empresa é um reflexo da gente. Então, por exemplo, eu teve um período da minha vida em que eu não praticava atividade física, em que eu não fazia terapia. Então, eu percebi que, na realidade, isso tudo eu estava, sim, cuidando de mim, mas também eu estava cuidando de outras, da minha empresa, das pessoas lá da minha empresa. Então, quando, por exemplo, eu tenho um atendimento com um funcionário, alguém da minha equipe, se eu não estou equilibrada, eu não atendo, porque eu tenho que dar o meu melhor para ele. Se eu tenho uma reunião importante com o cliente, se eu não estou naquele dia, eu remarco. Porque eu entendo que, na realidade, sim, a gente tem que dar o nosso melhor. E aí, para mim, cada um tem o seu segredo, o que funciona é alimentação, atividade física, sim, porque às vezes a empreendedora, né, nessa questão de ter toda a dupla, tripla jornada, ela faz para todos e não faz para si. Eu já fui essa mulher. Então, hoje eu entendo assim, primeiro eu me cuido e depois eu vou, então, me dedicar às outras coisas. Mas hoje eu entendi também que não se trata de egoísmo. É pelo contrário, estou fazendo para o bem da minha empresa. Então, para mim, passa muito por isso. Da forma que eu me cuido, eu também vou cuidar dos outros e vou cuidar também da minha empresa. Então, se eu estou fazendo atividade física, para mim, eu estou trabalhando também. Porque eu estou ali, porque te traz segurança, te traz fortaleza emocional, tu cansa, desopila, né? Se eu estou fazendo terapia, se eu estou no associativismo, que muitas pessoas pensam, mas olha, quantas horas tu despende, né? Lá na CIF Mulher. Para mim é trabalho. Porque eu acho que a gente está na era que a vida é vida. Não é mais aquela coisa de 8 horas, sabe? É vida acontecendo, né? Então, não se separa mais vida pessoal, para mim, de vida empresarial. Tudo é vida. De repente, eu estou lá com a mãe do meu filho, eu capto um cliente, daqui a um pouco eu já faço uma amiga lá, a minha cliente virou minha grande amiga, e é vida real acontecendo. Para mim, é assim que funciona. É aquela frase, né, Solange, não podemos dar o que não temos. Então, se nós não temos o cuidado conosco mesmo, como nós vamos cuidar dos outros, né? Isso, então, isso com certeza. É a base de muita coisa. Marina, como você trabalha suas habilidades? Eu acho que o autoconhecimento, ele vem disso, né? De você se conhecer, de você saber os seus limites, de você saber os seus pontos positivos, as suas oportunidades de melhoria.
E no momento em que você passa a ter esse conhecimento próprio, você passa a desenvolver aonde você precisa, ou você passa a potencializar aquilo em que você é boa mesmo, né? Muitas vezes tem momentos, tem áreas que não adianta desenvolver ou que tu não vai ser boa, que tem outras pessoas que são boas para aquilo também. E aí a gente se cerca de pessoas que são boas, que nos complementam, né? Então, para mim foi isso, me conhecer. Até eu estava falando com a Solange antes, né? Eu sou um corpo em movimento, né? Quem está comigo no dia a dia percebe que eu não consigo parar, eu não consigo ficar parada, né? Mas isso não quer dizer que eu não consiga descansar, não é a mesma. E essa reflexão eu fiz para mim mesma, né? Eu não descanso só porque eu estou em movimento? Não, pelo contrário. Eu também estou em movimento realizando algo que me dá prazer, né? Algo que me faz bem, algo que de fato faz parte do meu autocuidado. Então, eu acho que essa consciência de nós mesmas, em algum momento vai ter que parar para olhar para si, né? Mais cedo, mais tarde, mas em algum momento isso vai acontecer. Vai exigir de você e querendo ou não, vai refletir no seu dia a dia, vai refletir no seu trabalho, no seu negócio, na forma como você lida com as pessoas, da sua família também, né? Do seu dia a dia. Então, para quem ainda não parou, né, para fazer essa autoanálise, né, o que faz bem, o que lhe faz feliz, o que não lhe faz feliz, né, fica a dica. Eu acho que é um momento para reflexão, né? Estar feliz e extrair o que nós temos de melhor para a gente. Por que às vezes a gente consegue tirar o nosso melhor para o outro e não para o nosso negócio necessariamente? Aí eu estou prestando serviço para outra pessoa. Aí eu rendo, que é uma maravilha. E quando é para o seu negócio, entra um auto boicote. Por que acontece isso? Como é que a gente consegue driblar isso, Solange? Eu acho que passa muito de tu criar consciência. Porque, assim, especialmente, eu acho que isso ainda mais mulheres, tá? Porque ela cuida do filho, ela cuida do marido, ela atende a mãe, ela atende a amiga, aí ela deixa muitas vezes as coisas dela primeiro, né? E depois da empresa dela também. Vai fazendo o básico, né? Mas aquele up que precisaria dar, de repente não faz, mas faz para a amiga, faz para o cliente. Eu acho que é muito questão de consciência. E cada vez mais eu trago para ação. Eu me pergunto sempre que eu venho de um treinamento, de alguma coisa, assim, a coisa ela só vale se além de saber eu pratico. Então eu fico muito ali na ação, sabe? Me puxando para ação. Tá, mas o que adianta eu ter esse conhecimento todo se eu não coloco de fato em prática? Não é do que adianta eu saber tanto se eu não coloco de prática, inclusive na minha vida, inclusive na minha empresa. Então eu acho que assim, é uma característica feminina em que nós mulheres temos que buscar estar atentas, né, que entender, porque é uma dança, a gente inspira algumas mulheres, a gente é inspirada outras vezes, né? Então à medida de que tu mostra o teu sucesso, tu mostra as tuas habilidades e tu cuida para fazer para ti mesmo, tu tá impactando o outro. Então tem que estar atenta e ficar sempre procurando evoluir e praticar, para mim. Betina. Eu acredito que tem uma frase que a gente costuma falar muito conforme a gente vai, e até as mulheres, a gente vai buscando, vai aceitando muitos convites, muitas coisas, não temos tempo, né? A questão não ter tempo, eu vejo que não existe. Na verdade, o que existe é uma falta de prioridades. No momento que você se coloca como prioridade na tua vida e que você entende que você precisa estar bem para você fazer bem o seu trabalho, para você atender bem sua família, seus filhos, o cenário muda. Então, você se traz como prioridade e eu acho que isso, de fato, é o que precisa ser, né? A gente precisa partir desse princípio, dessa base realmente, né? Então, eu vejo que é nesse caminho. Elencar e seguir as prioridades. As prioridades, o que é essencial, né? A gente, às vezes, não sabe o que é o mais essencial, o mais prioritário na nossa jornada. Então, ter isso em mente, fazer esse exercício, onde você de fato é fundamental naquele determinado momento, isso faz toda a diferença, né? Você comentou, Marja, da questão da felicidade, de estarmos bem onde nós estamos, onde trabalhamos. Esse é um outro ponto que eu adoro e eu faço até um link muito interessante aqui com o Sebrae, porque quando eu fui embaixadora do programa Sebrae Delas, teve uma palestra de encerramento, a Marina vai lembrar, com a professora Carla Furtado, e ela trouxe o conceito, né, a ciência da felicidade. Para mim, até então, eu sempre gostei desse tema de felicidade, mas era aquela coisa muito intangível, distante. Então, como uma
cientista que eu sou, quando eu vi que tinha uma ligação entre ciência e que a felicidade, de fato, podia comprovar e mensurar a felicidade e o bem-estar, eu fiquei encantada. Fui fazer uma formação e trouxe essa metodologia para dentro do universo dos meus negócios. Então, hoje a questão de bem-estar, porque a maior parte do tempo nós passamos trabalhando, nós passamos com os nossos colaboradores. Então, o levantar todos os dias de manhã para ir trabalhar, ele tem que ser mais do que simplesmente ganhar um dinheiro, porque você está... O que é o dinheiro? É a troca de algo que você faz, um serviço que você presta, pela tua capacitação, mas ele é só um meio, ele não é a felicidade em si. Então, tudo que vem no entorno, de fato, é algo que a gente precisa, sim, estarmos atentos com muito carinho, com muita atenção para esse olhar do bem-estar no ambiente corporativo. Bem-estar, felicidade, realização, sucesso... Tudo isso, né? Tudo isso é importante, mas tem os passos, né? E saber o que se quer, como a Marina falou, saber o que se quer é o começo de tudo. Bom, gente, o papo tá bom, né? A gente vai tomar uma água, mas é só um minutinho. E se você gostou em casa e quiser saber mais sobre o Sebrae Delas, então, ó, no canto da sua tela tem o QR Code aí, que vai direto pro site. A gente já volta, não sai daí. Estamos de volta com o Sebrae Delas para o nosso último bloco de bate-papo. E é sempre nesse bloco que eu peço aquelas dicas mais que especiais, as dicas finais para você, empreendedora. Então, ó, fique bem atento porque agora a gente vai dar mais dica ainda do que a gente está dando durante todo o programa. Bom, é importantíssimo trazer aqui o quanto os movimentos institucionais são fundamentais para a questão do empreendedorismo feminino. E eu queria começar perguntando para Solange, enquanto a CIF Mulher, né, o quanto é significativo para você estar à frente da CIF Mulher e o quanto impacta, né, você sente esse impacto das movimentações dentro da CIF Mulher? Então, eu sou realmente apaixonada pelo empreendedorismo feminino e eu percebo que, para mim, além de ser todo um movimento que envolve os negócios, envolve também a vida pessoal das mulheres, porque ali é um ambiente seguro onde a gente treina, fazer negócios, a gente se capacita, a gente faz network. Então, isso reverbera, sim, lá nos nossos negócios. Mas, além disso, a gente é rede de apoio, porque daqui a um pouco a gente está falando sobre as dificuldades do nosso filho, a escola, enfim, uma infinidade de coisas. E eu realmente acredito que o associativismo é um diferencial competitivo para as empresas, especialmente para as empresas de mulheres. Porque aonde que a gente vai estar, né? A gente tão atribuladas, muitas vezes que a gente falava de falta de tempo, mas eu não tenho tempo para participar de um núcleo de mulheres. Essa muitas vezes é a desculpa. Mas se tu colocar que é uma extensão do teu trabalho, aonde que tu vai ter a oportunidade de estar num núcleo como o nosso, de 40 mulheres que têm as mesmas dificuldades que tu. Então, assim, às vezes o erro que a Marina cometeu, eu não vou cometer na minha empresa porque eu tive contato com ela. Ou que ela está fazendo uma boa prática que a Betina está fazendo, eu vou trazer para a minha. Isso sem falar na geração de negócios, né? Então, eu percebo que o quanto mais existirem esses movimentos de mulheres, menos vai precisar existir lá na frente. Então, eu sempre falo que o trabalho que a gente faz dentro da CIF Mulher é porque, de repente, em algum momento, não precise mais ter esses movimentos de mulheres. Então, a realidade que eu tenho hoje, como mulher empreendedora, não é a mesma de que mulheres de 30, 50 anos atrás. E esse caminho que a gente está abrindo caminho para as minhas filhas, para as minhas netas. Então, esse é o principal motivo que me engaja, assim, sabe? De melhorar as condições que a gente acredita, né? De ser a diferença que a gente quer ver no mundo. Então, a importância desses núcleos e cada vez mais as mulheres têm percebido a importância disso, por isso que tem crescido. E eu também tenho uma coisa que é uma crença que eu tenho. Mulheres juntas, né? A gente tem uma força, é como se fosse uma onda, sobe a maré, sobe para todo mundo, cresce todo mundo junto. Então, especialmente as mulheres, o coletivo tem uma força. Betina, à frente da CAT Mulher.
E é interessante, eu acho que vocês têm coisas muito semelhantes nas trajetórias e também em relação à frente dos movimentos, porque vocês passaram por tanta coisa para chegar onde chegaram, e aí conseguir estar passando também essas experiências para essas mulheres e estar engajando elas para que elas possam seguir adiante. É por aí, Bettina? Com certeza. E aqui eu tenho duas grandes referências que são quase minhas, não vou dizer minhas madrinhas, mas eu tenho uma ligação muito forte com as duas instituições também, porque eu fui vencedora do prêmio ACIF Mulheres que Fazem a Diferença lá em 2017 e foi esse prêmio que me trouxe o olhar da responsabilidade para a causa do empreendedorismo feminino, porque até então eu vinha fazendo uma interface muito grande com os estudantes de pós-graduação para que eles se tornem empreendedores. E nesse momento eu percebi, não, eu também tenho que falar com as mulheres. E o Sebrae delas, né, com um convite especial aí com a Marina, sendo embaixadora do Sebrae delas, também uma conexão tão linda com esse programa que foca diretamente na capacitação das empreendedoras. Então, eu trago esses dois programas, esses dois cases diretamente comigo. E como aconteceu na CAT? A CAT, até 2018, não tinha um grupo estruturado de mulheres. O que acontecia? Vinham empreendedoras, muitas vezes de fora, porque a CAT é a Associação Catarinense de Tecnologia, então vem essas mulheres de grandes empresas, queriam falar com as mulheres da CAT. Não existia um grupo estruturado. Então, foi em 2018 que nós estruturamos esse grupo e foi onde eu me fiz necessária, né? Como a gente estava falando, no Sebrae, na CIF já tem grandes mulheres que estavam à frente, a CAT não tinha. Então, eu me fiz necessária nesse ambiente para ajudar nessa estruturação, no compor esse grupo que hoje está maravilhoso, já com mais de 80 mulheres engajadas, com um propósito muito forte de atuar no incentivo, no protagonismo das mulheres na tecnologia. Nós sabemos que a tecnologia é um setor muito portador de futuro e, por outro lado, as meninas elas não olham as áreas da tecnologia como caminhos normais para elas percorrerem. Por quê? Porque são ambientes ainda muito masculinos. Então, impulsionar essas meninas desde o começo, mostrando que ali sim tem boas oportunidades de futuro para elas, é muito do nosso propósito dentro do ACAT Mulheres. Então, faz todo sentido e como a Solange também falou e a Marina, são trabalhos onde a gente vê frutificando aquela dedicação que a gente faz com muito amor e carinho em prol de uma causa maior. Porque talvez no futuro não sejam tão necessárias, mas eu vejo que nós, mulheres, temos muito a aprender na forma de nos relacionarmos, de fazermos network. Isso é um pouco diferente quando a gente olha a forma como os homens se relacionam. Então, nós precisamos sim estarmos unidas, porque eu acho que é a partir daí que a gente vai impulsionar e vamos nos diferenciar, né? Trazer mais uma diversidade, uma equidade melhor para o universo dos negócios. Marina, a importância acho que movimentos institucionalizados, né, eles vêm para dar força realmente, para dar mais visibilidade ainda ao ecossistema como um todo do empreendedorismo feminino, né? Então, quando a gente junta Sebrae, a CIF, a CAT, entidades que já têm um longo histórico de atuação e agora voltado para mulheres, se comunicando diretamente, atuando nos desafios, nas oportunidades, se relacionando com essas mulheres, a gente vem ainda mais a potencializar algo que já era muito bom, né? O próprio Sebrae delas, a gente está chegando aí no seu 3 anos e meio de atuação com mais de 22 mil mulheres impactadas no programa. Então, mal sabem elas, né, dessas nossas clientes, que elas nos impactam, toda a equipe é impactada. Não fazemos isso por só nos relacionar, mas fazemos isso porque nos transforma também, porque nos faz bem. É algo que nos faz feliz, né? Então, aquele movimento da manhã que diz assim, eu vou trabalhar, né, em prol de algo que me faz bem, em algo que eu acredito. E quando a gente trabalha com as mulheres do Sebrae delas, que a gente é algo a mais, poxa, mais uma coisa no meu dia, a gente sempre fala, né? Conhecimento em você e no seu negócio e fortalecimento dos seus relacionamentos é algo que faz parte do planejamento do seu negócio. Enxergue isso como aquele momento em que você vai parar para fazer conta para o seu negócio. Né? Invista aquele tempo em você, no seu negócio, nos seus relacionamentos, como algo que vai dar fruto, como algo que vai dar resultado. Né? Não é um algo a mais, né? Realmente o algo a mais para dar resultado. Então, encare esse investimento de tempo, de esforço, de algo mais,
para fazer diferença no seu negócio, porque o autoconhecimento vai fazer diferença no seu negócio, saber de finanças vai fazer diferença no seu negócio, me relacionar e fazer negócios vai fazer diferença no meu negócio. Então, vamos tornar esse movimento como algo natural que de fato vai impulsionar essas mulheres a um sucesso de acordo com os sonhos que elas sonham. Sonhar. Desde o primeiro bloco a gente está falando dessa palavra por aqui, né? Sonhar, sucesso, sonhar. Bom, você em casa, então vamos partir para a prática? Vamos partir para a prática, Marina? Sebrae Delas 2023, o ano está acabando e para as mulheres já se programarem, já se prepararem, eu quero saber o que está mapeado aí, a partir de quando, pode dar todos os spoilers, não adianta segurar a informação, a gente quer saber. Vamos lá, então, o Sebrae Delas vai se fortalecer ainda mais, né? É o que a gente já vem trabalhando ao longo dos anos, então 2023 a gente continua com muito conteúdo, seja através das redes sociais do Sebrae, @SebraeSC, seja através do portal, né, sebrae.sc/Sebrae Delas, mas também nós temos através de blog, através do YouTube, eventos presenciais, eventos online e as nossas trilhas de capacitação. Então, cada vez mais a gente vai fortalecer ainda mais, né, a jornada da mulher empreendedora, seja ela nos negócios tradicionais, seja ela na tecnologia, seja ela do agro, e também a nossa ideia para o ano que vem é também atender as mulheres da gestão pública, que a gente chama do Cidade por Elas, né? Então, trabalhar com mulheres que estão à frente de cargos públicos e políticos, porque a gente também acredita que elas são intraempreendedoras e que essa atitude empreendedora também faz parte do dia a dia. Então, todas as informações necessárias, todos os spoilers, todas as novidades, né, do Sebrae Delas, acompanhe as nossas redes sociais, porque à medida do possível a gente vai estar sempre soltando sementinhas aí para que as mulheres de toda Santa Catarina possam fazer parte do programa. Maravilha, não tem desculpa. Olha as prioridades aí, hein? Não tem desculpa. Vamos dar aquela dica final, porque o programa está acabando e eu quero pedir aquela frase para encerrar de cada uma, para incentivar a mulher que está em casa, empreendedora, assistindo e pensando, eu quero, mas eu não sei como fazer, mas eu quero. Então, vamos depois desse programa tem que tirar do papel as ideias. Betina. Vamos lá, uma frase que eu gosto muito é que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Então, partindo do princípio que o que você está plantando hoje nas suas escolhas, nas suas atitudes, você vai colher. Se você tem vontade aí de ser empreendedora, de ousar, de querer algo diferente, né? Nós temos dados que mostram que as mulheres, elas empreendem muito por necessidade, não tanto por oportunidade. E o que nós estamos vendo aqui com esses 3 exemplos, o Sebrae na capacitação, a CIF e a CAT na questão de dar esse suporte para as mulheres nas diferentes áreas, para que você se torne uma empreendedora muito mais por oportunidade, você fazer algo que realmente você vai ser do tamanho do seu sonho, com todo o suporte e base que nós temos aqui. Então, acho que esse é algo que é um recado que eu deixo, né? E, assim, parte tudo da sua vontade, de dar prioridade para essa tua vontade e fazer acontecer. Só depende da tua vontade e da tua ação, né? Eu acho que isso é o recadinho que fica aqui para toda mulher que deseja entrar no empreendedorismo. Solange? O meu grande conselho é que as mulheres procurem as associações das suas cidades. Muitas vezes as mulheres estão lá sozinhas nos seus negócios, cheias de dúvidas, de dificuldades, e nos núcleos de mulheres vão ter as oportunidades de desenvolvimento. Um dos caminhos super importantes, não é o único, mas um grande caminho para a liberdade financeira, que é uma bandeira que eu levanto e que, na verdade, mudam vidas de pessoas, é o empreendedorismo. E mulheres juntas, né? Então, nesse caminho, procure a sua associação, porque mesmo que não tenha núcleo de mulheres, procure a associação. Tem o SEMI, que é o Conselho Estadual da Mulher Empresária, que também está no estado todo. A CIF é a associação aqui de Florianópolis, então quem for da região, super bem-vindo vir conhecer aqui a CIF. E se não, procurem as associações. Eu penso que é, sem dúvida, um grande diferencial competitivo e vamos todas juntas crescer e prosperar. Marina, além de participar do Sebrae Delas, qual é a última
frase assim que você... Acho que já deu para pegar a sintonia em que todas nós temos aqui, né? E a gente acredita muito em ir juntas, né? Tanto que a provocação que o Sebrae Delas sempre faz é vamos crescer juntas, porque nós acreditamos, né, no poder transformador de mulheres unidas. Então, quando juntamos desafios, perrengues, percalços, pedras juntas, né, a gente consegue transformar tudo isso em oportunidade. Então, acredite sim nesses movimentos, acredite nas entidades, né, que estão ali fortalecendo ainda mais o empreendedorismo, busque o suporte, seja, de novo, das entidades ou seja de quem está ao seu redor, né? Acredite em si mesmo, mas não deixe de buscar, não deixe de se apoiar, né, de ter essa rede de apoio. Então, se você não tem, né, fica aqui a CAT, a CIF e o próprio Sebrae Delas para que você possa encontrar aquilo que você tanto busca, né, e realizar o sonho que você tanto tem. Bom, agradecer a presença e tanto conteúdo e tanta coisa boa que vocês trouxeram aqui para as empreendedoras. Com certeza, as mulheres em casa que assistiram estão revigoradas e cheias de vontade, porque foi inspirador. Obrigada a cada uma delas, e que a Marina já é de casa, né? Já é de casa. Mas tirar o tempinho na agenda aí nessa reta final de 2022 para trazer essa inspiração. Obrigada mesmo. Bom, gente, o programa de hoje fica por aqui. Se você ficou interessado em participar do Sebrae Delas, o programa de empreendedorismo feminino do Sebrae, acesse o QR Code que aparece aí na sua tela. Rapidinho você já está lá no site. A gente encerra então o último programa Sebrae Delas deste 2022 da TV Inova SC. Por aqui passaram mulheres maravilhosas, inspiradoras. Cada uma nos ensinou muito com a sua trajetória. Eu particularmente aprendi muito com cada uma delas, com certeza. E você, mulher em casa, se tem um sonho, então vá à luta, tire do papel. Quem sabe amanhã não é você que está aqui contando a sua história. Obrigada pela audiência, gente. Tchau, tchau.